R$ 100 se multiplica por milhões. A gente tem visto casos de pessoas presas aí, quadrilhas presas, que faturavam no mês 200, 300 mil reais, entendeu? Nossa. Aquele golpe mais tenebroso, mais sanguinário, mais abominável, que é o golpe de vender, até os golpes mais simples que tem por aí, né? Que depois a gente vai falar sobre cada um desses golpes, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rony aqui. Galera, esse episódio aqui do Falando de Fraudes é um episódio especial, porque dessa vez eu estou do lado de cá como hoster e eu tenho o meu amigo Afonso Moraes e a Juliana aqui e eu vou entrevistá-los. Vai ser uma honra para mim estar entrevistando o doutor aqui, fazendo um bate-papo aqui com vocês. E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre golpes digitais invisíveis, o crime que rouba em silêncio. Mas antes, eu quero apresentar o doutor aqui, que já dispensa, né, apresentações, que é o dono do podcast. E aí, doutor? Eu sou simplesmente um entrevistador, né? Eu criei para vocês, então, a primeira vez estou sentando lá de cá, vendo como é que é, observando como é que é. Sensação. A sensação é boa, Diferente, porque a né? gente... Vou falar mais do que eu falo quando estou entrevistando, né? A Juliana, minha parceira de sempre aqui, né? A gente vai poder falar muito desse crime que está acontecendo. Vocês têm que ficar atento, ouvir o que a gente vai falar, eu e a Juliana, porque é muito importante. Eu recebo 10 mensagens por dia, somente da região do Rio de Janeiro, da região norte, da região nordeste, e pessoas que têm esses crimes pequenos, R$100 a R$1.000, e é um crime silencioso, porque ninguém fica sabendo das dores. Eu fico sabendo, essas pessoas não têm a menor forma de se prevenir com isso aí. Então nós estamos aqui para trazer isso. Deixa eu só apresentar aqui, pessoal, já que é um episódio especial da forma correta. Deixa eu apresentar aqui. O Afonso Moraes é advogado digital, empresarial, especialista em fraudes digitais e CEO do Grupo Moraes. Então ele pode te dar uma assessoria jurídica, por exemplo, se você caiu numa fraude, teve algum tipo de prejuízo financeiro, né? Então procure o doutor aqui. E a Juliana Roman é especialista em tecnologia e regulação, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gerente regional de vendas da Rotate Inc. na América Latina. Sejam muito bem-vindos e vamos começar o papo. Primeiramente, obrigada, doutor Afonso, por estar aqui ao meu lado, né? Como um host do Falando de Fraudes, está aqui como palestrante também. E o Rony, que está nos conduzindo nessa conversa. Tenho certeza que vai ser muito bacana esse bate-papo e trazer aí, né, o tema que é importante, que é aquele tema que afeta a sociedade. Não adianta a gente conversar de golpes que vão ser aplicados em grandes corporações, em situações específicas, quando nós temos aí uma população de mais de 200 milhões de pessoas, pouco letramento digital e um grande índice de fraudes. Então, acho que vai ser muito bacana aqui a gente falar do dia a dia, né, do que acontece com cada um de nós. Então, muito bacana estar aqui hoje. Legal. E esses golpes digitais invisíveis, né, doutor? É aquele famoso pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Tem até um exemplo que no passado, eu não sei se ainda acontece muito isso, alguns hackers, eles faziam o seguinte, eles tiravam, na época quando os bancos não tinham tanta segurança como tem hoje, tinha um tipo de fraude, de golpe, que fazia o que era o seguinte, eles roubavam centavos de contas de clientes de banco, e a pessoa acabava não notando ali no extrato, ali eram centavos, só que quando somava esse montante, dava um absurdo. Aí tem, como eu conversei com o doutor aí em off, tem casos de pessoas que têm a perda financeira, mas é pouco, tipo R$100, R$200, e acabam não dando tanta atenção para esse volume, né, doutor? Mas acaba virando, isso de pouco em pouco, acaba virando um prejuízo enorme, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. São centenas, dezenas ou milhares, né, de hackers na tecnologia, através de ferramentas, seja de disparos massivos, né? Isso acaba tendo R$100 se multiplica por milhões. A gente tem visto casos de pessoas presas aí, quadrilhas presas, que faturavam no mês 200, 300 mil reais, entendeu? Nossa. Em todos os sentidos, né? Em qualquer tipo de golpe, né? Desde aquele golpe mais tenebroso, mais sanguinário, mais abominável, que é o golpe de vender pedofilia, até os golpes mais simples que tem por aí, né? Que depois a gente vai falar sobre cada um desses golpes, né?
Mas, Juliana, e você? O que você acha desses golpes do silêncio aí? Da pessoa que sofre um golpe, tem uma vergonha e ela não faz nada por falta de conhecimento e falta de assistência do poder público. Perfeito, obrigada pela pergunta, Rony e doutor Afonso. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar a questão de que não precisam ser golpes com grandes valores, mas sim muitas pessoas caindo no golpe, né? Então, no Brasil, a gente tem um alvo perfeito, porque, como a gente estava comentando antes, muitas pessoas, pouco letramento digital, pouca assistência, por vezes, do setor público, que por mais que tente, tem outras prioridades também, e não consegue ter algo efetivo para toda a população e também em diferentes regiões, né? Que a gente sabe que o acesso também a informação e estudo difere com a região. Então, o doutor me perguntou agora o que eu acho sobre esses golpes, né, que estão acontecendo aí em grande quantidade. Não é o acaso. A gente sabe que o e-commerce começou a expandir nos últimos anos, então nós temos aí 10 anos com um crescimento exponencial das operações, muitas empresas vendendo online, muitas pessoas realmente comprando pelo celular, pelo computador e... A pandemia ajudou, Juliana. Exatamente, e os negócios tendo essa necessidade de estar no meio digital. E aí a gente não tem a proteção. Então a gente pode verificar, por exemplo, quando vai fazer uma compra online, que por vezes você vai ter um produto a mais adicionado no carrinho by default pelo site, ou você pode ter a taxa de entrega que foi comunicada ao consumidor como gratuita, mas no momento da compra vai ser cobrada. E você está falando aí talvez de 50, 15 reais, mas quantas pessoas vão ser afetadas, né? Se você multiplica, é interessante. Além disso, a questão que a gente comentou sobre boletos falsos, que podem ser boletos de 100 reais, que você realmente devia a conta de luz para a Enel, vamos supor, mas você vai pagar caracteriza como o famoso vezes. Golpe invisível, então. Um golpe invisível, que é aquele golpe que ele não vale a pena juridicamente você entrar com uma ação, seja por vergonha, porque você não acha que seria alvo desses hackers, ou mesmo pelo fato de que uma ação judicial, se ela está no procedimento comum, é cara, correto, doutor? Tem o valor da causa. Se você vai para o JEC, por vezes também você não vai ter a sua causa valendo a pena o esforço pela questão do valor. Então a gente tem aí uma questão invisível pela falta de monitoramento do governo, porque você não vai ter um BO, você não vai ter algo que calcule, e também porque é um valor que não é tão atrativo mesmo para a pessoa ir atrás. E a gente acha que é um valor pequeno, mas para muita gente faz falta, né? E fica aquela sensação de impunidade, né, doutor? Impunidade eu vejo todo dia. Eu recebo, como eu disse, já 10 mensagens por dia. Meu escritório tem anúncio na internet e acaba recebendo essas mensagens. Enquanto eu estou gravando aqui, já recebi umas 3 mensagens, né? Vamos começar a fazer um resumo. A coisa começou com a pandemia. A pandemia, ela trouxe a reclusão em casa e a gente teve que usar outros meios para poder trabalhar, para poder comprar, para poder ir no restaurante. O QR Code, ele expandiu, ele nunca foi usado antes com tamanha quantidade, porque o QR Code é um sistema que precisa de tecnologia, ele precisa ter muito speed nos celulares, ele não funciona no lugar escuro, tem gente que coloca em portaria, sai de dia e de noite não volta, já aconteceu comigo, mas hoje está mais se disseminado por causa disso, por causa que as pessoas precisaram usar, então elas acostumaram. Aí acostumaram também a usar a internet para comprar, para fazer, veio o Gov. Olha só quantas coisas. Novo hábito, né? Veio o Pix. Então, houve uma revolução de coisas que deveriam acontecer em 10 anos, de 2020 a 2030. Nós demos um salto de 2020 para 2030. Jogaram um monte de coisa na mão, jogaram para as pessoas 60 a mais. Ela falou muito bem, não são letradas digitalmente. É um termo muito bonito, né? São ignorantes mesmo. Ignorância é um termo não pejorativo, é um termo de não conhecimento, isso é ignorante. E aí o poder público, ele não tá nem preocupado. Ontem mataram 120 pessoas na região da Penha, na região da coisa. Esse pessoal está preocupado com isso. O governo do Rio, sabe que o governo do Rio, que eu saiba, o governo do Rio não tem nenhuma secretaria de cibersegurança, nenhuma. São Paulo, que é a máquina do país, tem 3.
Paraná é mais evoluído, Piauí é mais evoluído que São Paulo. Então o que está faltando é o seguinte, nós vamos ver agora, vai ter a campanha em 2026 vai ter a campanha para governador, presidente, não é isso? O que o governador, candidato de São Paulo, vão falar? Vamos comprar mais 50 mil viaturas, vamos colocar um monte de gente na rua. Nós não precisamos disso, o crime mudou. Esse pessoal que está na política não entende nada de cibersegurança, nadinha. Não. Qual deputado está lá? Tiririca? O Santos lá tá cheio de tiriricas lá. Pior entendeu? Que tá, não fica, mas fica assim, né? Tá cheio de tiriricas lá. Eu vejo no judiciário, eu entro com a ação, o juiz não entende como é que uma pessoa foi fraudada no golpe do amor, como é que é a criptomoeda, como é que ela evolui. Não sabe. Não sabe. Falta eu tô falando educação na prática. Nessa parte. Tô falando na prática. E, doutor, quais são os tipos de golpe mais comuns que você vê, que você tem observado no Brasil? Os golpes também evoluíram. Estamos contando a evolução que pode chegar até a falta de qualquer assistência pública, né? Os golpes são os mais comuns. Não é só o e-commerce. Tá todo mundo falando do golpe do falso advogado. Mas como assim, doutor? A pessoa se passa por um advogado para conseguir que a vítima pague? Eu vou chegar lá. O processo, ele é público. As peças do processo são privadas. Mas você tendo um certificado e se cadastrando nos sistemas do tribunal, EPROC, SAGE, etc., você consegue ter acesso às peças. Então, qualquer grupo fraudulento, escritórios do crime, né? Que tem as suas divisões, tem um marketing, aí tem um advogado recém-formado lá que eles contratam. Então, um escritório real mesmo. Escritório real. Isso a gente já teve provas, que o meu escritório já foi fraudado várias vezes e a gente descobriu esse tipo de coisa. Por que eu falei no Morro do Alemão? Porque tá tudo envolvido hoje. O crime digital está sendo bancado e banca de volta o crime físico. Os crimes digitais, eles dão menos risco. Eles dão menos trabalho e correm menos risco. Então, o crime digital está alimentando o tráfico de armas, você compra armas, está alimentando todo esse pessoal. Então, não adianta matar as pessoas. O que adianta é o poder público ver que mudou o perfil. Aquele site de ótica policial, tem um nome de um site que faz análise de crime, aumentou 230% entre 2023 e 2024. 230% o crime digital. Então, aí voltando, aí o que eles fazem hoje em dia? Eles vão no fórum, pegam os dados do processo, e pegam um processo de busca e apreensão, tem a vida inteira do cara lá no processo. Aí eles copiam e entram em contato dizendo que tem que pagar custo. Eles pegavam todos os dados através da engenharia social e ligavam para a pessoa e sabia que a pessoa estava fazendo um acordo, estava no processo fazendo um acordo. Bom, agora tem uma nova oferta. E aí mandava petição, né? A velha e boa engenharia social. O escritório teve condenação subsidiária com o banco, porque o tribunal entendeu que a gente não tinha cautela. Cautela o tribunal, nós não damos dado pro cara lá, entendeu? Nem recebemos o dinheiro, né? Descobri um golpe diferente, porque o golpe é para pedir custa, não é isso, Juliana? O golpe não pede custo, advogado, é um precatório, para você receber, você tem que pagar as custas do processo, são valores assim, 4, 5 mil reais. Esse foi o contrário, esse foi um golpe de 20 mil reais, que entrou em contato com uma pessoa, que ela é uma pessoa, presume-se que é uma pessoa com determinada conhecimento, é um professor, e aí entrou em contato dizendo que era advogada, que precisava dar conta para fazer o depósito. Ele tinha que receber 9 mil reais, que era uma ação de despejo de falta de pagamento, que estava executando a sucumbência, né? E aí, mas eu preciso da sua conta e tal. Você transfere para essa conta e depois volta. O cara fez 2 transferências e entrou um outro advogado para 2 pessoas diferentes. Que rolo, meu. Mas o cara conseguiu pegar o dinheiro, não por custa, pedindo para a pessoa com engenharia social, dizendo que ela tinha que depositar daquela conta, que depois voltava os 20 mais os 9. Só na conversa ali, né? Só na conversa. Aí o cara tá desesperado com isso daí, porque... Então, você tem que hoje, o maior cuidado que eu vejo, já falando de prevenção, é você não acreditar aquilo que te procura. Você tem que procurar aquilo que você precisa. Desconfie, né, doutor? Eu acho que esse ponto que o doutor trouxe é muito importante no que a gente vê sobre esses contatos que vêm do além. Sempre desconfie, porque ninguém vai... Você falou isso, essa pessoa te liga, você não procurou, né? Exato, assim, ninguém vai parar você na rua e oferecer uma solução mágica, ou se você...
Normalmente, advogados são bem atribulados. Se você não tá ali em cima, o advogado não vai vir e tratar o seu processo como o mais importante dentre os 100 que existem no escritório. Então, desconfie, né? Essas questões é sempre importante comentar. Senso de urgência, né? Exato. E aí o doutor comentou também essa questão sobre a gente ter um valor e depois retornar. Isso me lembrou a questão do empréstimo, né? Que a gente tem golpes, por vezes, que acontecem assim. Esse está acontecendo muito, Juliana, o golpe do falso empréstimo, as taxas. Eu tive um caso, interrompendo você já, de R$700. A pessoa pediu um empréstimo. Então, a pobreza da pessoa, R$700 e perdeu 2 taxas de 170. Taxa de cadastro, duas taxas de 70, R$140. Ela Exato. pagou a taxa para obter um fake sempre assim. empréstimo, né? Mas eu nunca tinha visto valores tão baixos. Eu tinha visto assim, 5 mil, 3 mil para você pedir um empréstimo. Mas o empréstimo de R$700, você vê a necessidade dessa pessoa. Se for calcular, se pagou 2 taxas de 140, você já tem 20% desse valor que ela pediu em empréstimo a cada uma dessas taxas. Então, são valores bem chocantes se a gente coloca aí na porcentagem, né? E assim, então, o que acontece nessa questão do falso empréstimo, né? Na verdade, falso pagamento de empréstimo. Dados públicos estão na internet, estão disponíveis e tudo que você procura, a priori, se não é segredo de justiça, você pode achar. Então, eu sei que fulano fez um empréstimo, eu ligo para fulano e falo, olha só, sei que você fez um empréstimo, então eu gostaria de oferecer para você R$100 mil, você paga esse valor e eu pago você me paga uma taxa por mês, R$150 por 12 meses. Mas eu preciso que você me pague essa taxa adiantado. Então, eu dou 100 mil para você me paga 150 por um ano. 150 vezes 12, a gente tem aí 18 mil. Faz sentido, né? Nossa, eu pago só 18 mil, quito a minha dívida, não vou ficar com meu nome sujo, bacana. Você vai lá, paga esse valor e daí os 100 mil do empréstimo nunca chegam. A gente pode colocar isso numa escala menor, a gente pode colocar no empréstimo de 2 mil, como trouxe o doutor, e pedir uma taxa de R$30 por mês. Por 12 meses, você vai ter aí mais ou menos um valor também cabível para esse empréstimo. A grande questão é a engenharia social, né? Quando você bem trouxe. E, por último, eu acho importante comentar como quase tudo tem um lado bom e um lado ruim. Dados públicos são excelentes. O Brasil é extremamente desenvolvido nessa questão de transparência. Dados públicos que podem ser utilizados para serviços, podem ser utilizados para gerar valor tanto para o setor privado quanto para o setor público, excelente. Mas a gente também tem a questão dos golpes, né, que se utilizam muito dessa ferramenta fácil e acessível disponibilizada pelo governo, que, mais uma vez, é muito boa, mas também, se você oferece dados, tem que ter uma cautela, né, de quem vai acessar. Talvez essa accountability, essa responsabilização ainda falte um pouquinho aí nessa questão da disponibilização dos dados. Mas é uma política realmente muito boa. Não é um pejorativo, mas tem que ter cuidado com essa questão. Verdade, boa. Juliana, eu tenho uma pergunta para você. Por que o Brasil é um país particularmente vulnerável a esses golpes digitais? Você tem um comparativo em relação à América Latina, por exemplo? Por que o Brasil é tão vulnerável? O Brasil e a América Latina inteira é vulnerável? Você vê a diferença? Você já trabalhou com esse tipo de fraude em outros países? O que você vê em relação a outros países e ao Brasil, América Latina, enfim? Por quê? Perfeito. Vou comentar aqui. Se o doutor tiver algum adicional de comentário, pode falar. O sul global é mais vulnerável. Por quê? O sul global tem menos recursos, o sul global tem menos educação, né? Educação, no que eu digo, é uma educação que leva a ter um maior nível de conhecimento sobre as causas, né? Porque com menos recursos você tem menos educação, você tem mais vulnerabilidade. Então, o sul global todo entra como um fator de risco mais avançado. O Brasil é um país com muita população e muita desigualdade de renda. Não tem o básico de educação, né? Quanto mais de educação em segurança. Exato. Então, você tem uma diferença de renda muito grande. Claro, você também vai ter outros países
com essa questão de vulnerabilidade, mas se você compara a população do Peru e a população do Brasil, qual que é mais interessante a nível de volume? Como o doutor disse, não precisa ser grandes valores, assim, muitas pessoas caindo no golpe. Então, eu vou trazer o Brasil como país de destaque por ter mais de 200 milhões de habitantes, né? E aí, a gente tem a questão da taxa de desemprego, que eu vou linkar com um golpe também, mas é importante a gente comentar, a taxa do empréstimo, porque você tem muito endividamento. Então, a vulnerabilidade vem da necessidade. Eu preciso pagar as minhas contas. O Brasil tem um mercado financeiro muito aquecido, os juros são muito altos. É bacana para os bancos emprestarem dinheiro porque, querendo ou não, tem um retorno alto de juros. E eu sou uma pessoa brasileira que tenho ali que pagar as minhas contas. Então, eu vou solicitar esse empréstimo. Isso é, existe essa demanda. A necessidade e a urgência, né, do brasileiro. Exato. Precisa de dinheiro rápido. Então, você vai ter uma vulnerabilidade porque tem muitas pessoas nessa situação. Entendi. Você tem uma taxa de desemprego alta. Se você tem a questão do falso emprego, né? Ah, eu tô oferecendo um emprego aqui, paga uma taxa para mim para eu verificar com o meu RH, que vai passar provavelmente para você algumas possibilidades de emprego. R$12 por mês, você vai ter ali um emprego. Me paga adiantado, R$100 pagos por Pix. Por que você vai ter essa vulnerabilidade? Porque tem uma alta taxa de desemprego no Brasil. E tudo isso junto com a questão de não ter letramento digital, que piora em regiões mais vulneráveis, como Norte e Nordeste. O doutor já trouxe em outros podcasts aqui a questão de maior nível de golpes em determinadas regiões do Brasil, que são conhecidas por ser classe D, classe E. A gente tem essa noção. Então, é bem pertinente comentar isso. Essa vulnerabilidade vem porque o Brasil tem esses espaços ocos, onde as pessoas precisam, encontram uma maneira de conseguir ter um emprego, pagar o seu empréstimo, mas acabam aí sendo vulneráveis nessa questão dos golpes, né? Bom, eu tenho algumas coisas para acrescentar, né? Eu acho que o golpe não atinge só as classes menos favorecidas, né? Esse caso que eu contei ontem, com certeza ele não é classe C e D, deve ser classe B, classe média. O professor é de Minas Gerais. Então, eu já vi muita gente, inclusive já teve gente que veio ao podcast aqui, que trabalha com cibersegurança e caiu num golpe, o golpe do presente, né? E assim, é uma engenharia social muito grande. Esse pessoal é muito bom, tá? Então, por isso que a gente está aqui para trazer a prevenção. Mas um outro complemento que eu tenho para a causa que o Brasil é um país mais vulnerável, por exemplo, nós somos o segundo país do mundo que mais vive dentro das redes sociais. Então, exatamente esse, um insight. As redes sociais, elas foram feitas para ser usadas de uma maneira de lazer. Elas transformaram em verdadeiras redes de compras, né? Aí vai piorar. Facebook, né? O pessoal usa muito Facebook, lá tem muita fraude, muita. Eu diria que o Facebook, pessoal, toma cuidado. E vai piorar. Vou trazer uma coisa para você, vai piorar. Agora, a partir do ano que vem, a Globo já vai ter, o SBT já vai ter, a TV digital 3.0. Essa televisão, o cara vai estar lá, vendo o programa, vai aparecer algum objeto, ele vai comprar. Sem o menor cuidado, você entendeu? É mesmo. Vai gerar mais fraude. O que acontece? Como eu tive call center, além da minha experiência de cyber, de advogado empresarial, eu sou um empresário, além de advogado, tem um outro detalhe. A gente estudava qual era a melhor maneira de você fazer uma cobrança. Qual era a melhor maneira? Então a gente sabe que a pessoa, ela está na rede social, ela não sai da rede social. Para ela comprar, por que ela compra no Facebook? Porque ela está vendo as bobagens que eles colocam lá, certo? As bobagens que eles colocam lá. Tá? Aí ele já vai pro anúncio, entendeu? Ele não sai da rede social. Não, assim, pessoal, só um adendo aqui. O Facebook, ele tem pessoas que estão trabalhando de forma honesta ali, mas o problema, Juliana e doutor Afonso, é porque tá infestado de golpistas, de scammers. Scammers são golpistas, pessoal. Então fiquem atentos, né, doutor? Mas esse é o problema, não é o problema do golpista em qualquer lugar. Você sai na rua, rouba o seu celular, que são
Paulo. Se você já roubaram na minha mão. Então tem, mas assim, aí não tem a polícia ostensiva, justamente. Qual que é a polícia ostensiva do Facebook? O Facebook é uma estrada, o Instagram é uma estrada sem policiamento nenhum. As plataformas ainda não estão regulamentadas, não tem uma, sabe, se você não checar o anúncio, você vai ter alguma punição. Não tem. Outra coisa, as Big Techs são um elefante. O máximo que você consegue fazer é com uma agulha acertar o pezinho dela. Vamos dar um exemplo. Se você quiser fazer um anúncio no Facebook, você não tem verificação nenhuma. E eles têm condição de verificar. Eles têm algoritmo que consegue verificar. Antigamente, você fazia um anúncio para vender um carro, para você vender uma casa, você tinha que fazer isso, assinar um termo de compromisso e era físico ou verificável. Hoje não. Então, aquela é uma estrada escura e que as pessoas trafegam por lá, as crianças trafegam por lá, outro detalhe, né? As crianças são vítimas de fraude. Tem o TikTok Shop agora também, né? Que as pessoas já vendem online, elas sobem uma live e já mostra o produto ali, a pessoa já clica. Mais um método de a pessoa Eu não sei qual que é a estatística, eu não sei se você sabe. Qual é a estatística do TikTok em relação ao número... É uma função nova. Não, eu falo em função de quem está usando. Se é mais adulto ou mais criança. Eu sei que muita criança usa. Eu tenho filho, adolescente, e vejo lá todo mundo no TikTok. Então, você imagina, se coloca as crianças lá, será que o TikTok está fazendo uma propaganda que tem 50 ferramentas de prevenção? Será que ele colocou essa ferramenta de prevenção porque ele vai ganhar com isso? Ele vai NPD, restringir... ela exigiu, né, que eles coloquem um cadastro, né? Ela vai restringir... Ela quer vender, o Facebook quer vender, o Instagram quer vender, e tem participação nisso, o anúncio é pago. A NPD não, perdão, a Anatel, acho que a Anatel exigiu que eles... Porque antes no TikTok você podia acessar de forma anônima, você não precisava se cadastrar. Só que isso estava gerando problema. Por quê? Porque tinham crianças acessando um link indevido, aí agora o TikTok é obrigado a pedir o cadastro da pessoa ali, né, para identificar a idade e tal, antes de que ela possa ver uma publicação. Então tem isso aí. Mas as ferramentas têm que ser adicionadas, Eu acho que o que a gente está comentando aqui é super pertinente, então vou responder o doutor, né? A questão do TikTok. Sim, a maioria do público é um público infanto-juvenil, e eu vou trazer uma outra análise agora sobre o que a gente está comentando, sobre as percepções legais do tema, né? Como eu sou uma pessoa acadêmica, eu gosto de voltar um pouquinho sempre. Então, quando a gente está falando do TikTok, estamos falando da China, ByteDance, que basicamente é a empresa por trás. Sim. E a gente está falando do TikTok, né, que é o grande produto aí da ByteDance. O TikTok, que a gente está acostumado, ele vem da Califórnia, vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma lei federal sobre proteção de dados ou sobre plataformas. A gente tem o CCPA, California Consumer Protection Act. Não tem algo parecido com a GDPR, né, que é na Europa, né? GDPR é na Europa, então a gente tem a LGPD no Brasil e tem o CCPA, que é o... A regulamentação de dados dos Estados Unidos. Isso, basicamente é esse comentário que eu trouxe agora, que nós temos uma previsão legal de que podem acessar plataformas sociais crianças mais de 13 anos, tá? O que o Brasil traz? 13 anos é criança, ECA não pode. Nós, em tese, no Brasil, poderíamos ter o acesso de pessoas com mais de 18 anos, tá? Então, isso já tem aí uma questão legal bem interessante, onde nos Estados Unidos, que é da onde a plataforma vem e é basicamente exportada, você poderia seguir essas leis dos 13 anos, e no Brasil isso é super não indicado, porque nós temos uma lei que fala que isso não é bacana, não é legal. E, além disso, nós temos a questão de que a LGPD traz informações de crianças e adolescentes como dados pessoais sensíveis, que você teria que ter o aval dos pais, né, para que tivesse realmente a validade, uma base legal de consentimento. Uma criança não pode dar o consentimento para tratamento dos seus próprios dados, tá? Então, a gente tem essa maior quantidade de crianças utilizando, são
situações de vulneráveis, que no Brasil traz diversos comentários em relação a isso, e recentemente nós tivemos a mudança do Marco Civil da Internet no que diz respeito à responsabilização das plataformas. E a gente tem uma corresponsabilização hoje em dia do usuário e da plataforma, que antigamente não existia. Antigamente você tinha que ter um comportamento reativo. Aconteceu um problema, se a plataforma avisa e nada pode ser feito antes, a plataforma não seria culpada. E hoje a gente tem uma mudança, que tem que ter um aspecto preventivo. Então, existe essa necessidade de fiscalização, onde se os algoritmos identificam um comportamento anormal de determinado usuário ou de determinada campanha no TikTok, a plataforma sim é responsável e corresponsável por tirar isso do ar sob pena de responsabilização. Então, assim, nada é único, a gente sempre tem várias vertentes. Eu trouxe agora a questão da árvore, né? Uma árvore não é um tronco, são vários galhos mais um tronco. Então a questão regulatória e tecnológica, ela coincide. Quando falamos de crianças e adolescentes, falamos do ECA, ao mesmo tempo, quando falamos de internet, não temos uma jurisdição específica, então a gente acaba trazendo aí aplicativos que são regidos em termos e condições, por vezes, de outros países, e a gente tem que se adaptando. Então é um sistema muito geral. A gente não fala só do Brasil, só porque o TikTok está sendo usado no Brasil. Não fala só, assim, não só o TikTok, da Europa, mas as redes quando sociais está em geral, utilizando né? tudo, não só rede social, e-commerce, aplicativos, redes sociais, tudo. Então, assim, eu tenho um background jurídico, né? Então, trago muito isso sempre na minha fala. Tecnologia é desenvolvida antes da lei, mas a tecnologia esbarra na lei em algum momento. Então, a lei vem depois para consertar os buracos. Então, em resumo, se você ficar 5 minutos na chuva, você não vai pegar o resfriado. Se você ficar 2 horas na chuva, você com certeza pode ser que você pegue. Se você ficar 6 horas, 8 horas, você pode pegar uma pneumonia. Então, serve de parâmetro para o tempo que as pessoas passam na internet. O tempo que as pessoas passam na internet é no mínimo 8 horas, em média. Por mês, entendeu? A pessoa muitas vezes está vendo televisão ou está no restaurante, dia dos namorados, está na internet. E ela está na internet e nas redes sociais, onde ela é vulnerável, com relação a dados, com relação a compras mal feitas. Doutor, como que as pessoas podem fazer para se proteger dessas fraudes, aproveitando o gancho? Todo estado, uns mais evoluídos que outros, tem, né, Juliana, a Defensoria Pública. A Juliana pode falar também disso. Tem o PROCON, tem o Reclame Aqui, que é uma empresa privada, tem a promotoria. E tem sempre algum advogado que pode procurar e ele faz uma consulta. O senhor? Ou eu ou outro. Tem vários advogados que anunciam aí que podem resolver o problema. E se houver uma possibilidade, se não puder fazer, mas faz um encaminhamento. Ó, você procura o juizado. Você pode fazer isso pessoalmente. Mas, a priori, a primeira coisa que tem que fazer, não pode reclamar do poder público, da polícia, se não fizer um boletim de ocorrência. Não tem estatística. BO. Façam um BO, pessoal, se vocês sofrerem. Por isso que a gente falou que os golpes são silenciosos, porque ninguém fica sabendo. A pessoa não fala porque não sabe quem procurar, a pessoa tem vergonha de contar e não procura uma entidade pública que está aí, né, Juliana? Exato. E sem estatísticas a gente não consegue efetividade em políticas públicas. Políticas públicas são extremamente necessárias para a educação da população e, consequentemente, uma mudança paulatina e gradual. Então, a gente hoje em dia tem essa epidemia de golpes, por vezes sem estatística e sem essa noção do investimento público para uma solução de algo que é realmente um risco à sociedade, principalmente às pessoas com mais vulnerabilidade econômica. Como bem disse o doutor, não só pessoas da classe E, classe D caem em golpes, mas são pessoas que são mais afetadas na questão do valor. Se existe um roubo de X reais de uma pessoa que tem um salário mensalmente, que consegue se planejar de acordo com imprevistos, você tem essa pessoa menos afetada. Existem pessoas que R$70, R$100, R$150 faz parte do seu orçamento. Então,
a gente tem esse risco que não pode ser ignorado, né? E grande parte da população brasileira vive com salário mínimo, então acho que é importante a gente ressaltar isso. E também essa questão que o doutor comentou. Todos estamos aqui passíveis de cair num golpe, mas existe outro público que também chama atenção pelo nível pela estatística, exatamente, que seria o público 60+, que é um público que é ignorante no sentido de não saber, de não ser letrado digitalmente, mas que por vezes pode ser aí um juiz, pode ser um desembargador, um médico, que é uma pessoa exímia, com muito conhecimento, mas que quando pega o celular é, entre aspas, pior do que o próprio netinho, fecha aspas. Então acho que é um ponto. Bom, pessoal, eu gostaria de contribuir aqui, não está no roteiro, mas eu até comentei com o doutor em off. Já caiu no golpe? Não, eu ia comentar sobre que você já caiu no golpe, contribuir é isso? Não, vou contribuir com as estatísticas. Com um tipo de golpe, que eu acredito que vocês já viram, o doutor já falou que já viu, que é o seguinte. No Instagram, por exemplo, tem um golpe, até fiquem espertos, pessoal, que é o seguinte, tinha uma garotinha, é até meio triste, se ela tinha queimaduras por todo o corpo e tal, ela tinha um problema e colocava assim, ajude a garotinha tal. Aí eu olhei, aquilo me chamou a atenção, né? Eu fiquei comovido, né? Quando eu vi a imagem, é uma imagem chocante e tal, e tem muito disso no Instagram. Aí eu falei, necessário ter uma imagem chocante, né? Então é uma imagem pra chocar mesmo. Está no Instagram, Facebook, tá? É igual o doutor falou, uma infestação. Aí o que eu fiz? Eu peguei e olhei lá o contato, né? Era uma instituição de caridade, ela realmente existe. Eu acessei, olhei o endereço, fui no Google Maps, a instituição existe, eu vi ela lá e liguei, por curiosidade. Falei, vocês estão fazendo uma campanha pra garotinha assim, assim, assado, tem queimadura? Ela falou, moço, direto estão usando o nosso nome. Gente, isso é triste, isso tem que ser divulgado. Porque estão usando o nosso nome aqui para fazer campanha com pessoas com deficiência, pessoas com problemas, e a gente não faz isso. Realmente a instituição existe. Onde que eu quero chegar? Pessoas que realmente precisam, são prejudicadas por conta desses fraudadores, porque para eles o negócio é dinheiro. E é triste, pessoal, porque eu precisei fazer uma campanha para uma garotinha do interior da Bahia, que ela tem problemas, né? A mãe dela também tem necessidades especiais. E eu falei, gente, isso aqui se eu soltar no Instagram, vai ser mais, o pessoal vai achar que é mais um golpe. E eu fui lá e denunciei, só para ver. Só que, doutor, vem mais. E se você só abrir no Instagram, porque o algoritmo ele pensa que você gostou daquilo e toda hora ele recomenda o mesmo tipo de conteúdo. Aí tem com cachorro, com criança, com idoso, fraudes. Eu fui olhar, nesse caso da garotinha, doutor, tinha um vaquinha online lá para você ajudar, né? Falso, né? Eu acessei o vaquinha online, esse fraudador ganhou tinha mais de 250 mil em doações pra garotinha, porque é comovente, entendeu? A fragilidade que os golpistas usam, tem casos de hospitais. Depois de 50 e 50, igual isso. As campanhas sérias, né? Como Criança Esperança, né? É a mesma coisa. Então, o que uma campanha fraudulenta faz é igual faz a campanha. Mas assim, o conselho é Essa é minha contribuição, assim, eu fiquei comovido com isso, entendeu? E o conselho à prevenção, né? Que nosso tempo é curto, então vamos dar o conselho à prevenção. É aquele mesmo que nossos pais, seu pai já fazia, sua mãe, seus avós, né? Já fazia. Você não dê esmola na rua, que você está movimentando aí umas pessoas que não sabem quem é, gente aluga filho. Você procura uma instituição e você faça a sua doação, seja de dinheiro, seja de voluntariado. Você não faça isso. É a mesma coisa. A pessoa procura, ela quer limpar a barra dela com Deus lá, com o céu, então ela vai, doa, não quer saber se foi para o lugar certo ou lugar errado. Isso é verdade. Só que uma é para levar vantagem de comprar um sapato barato, comprar um iPhone por R$1.000, e essa também para limpar. Você acha que por que a pessoa não vai saber que essa garotinha realmente precisa, ou essa instituição liga para a instituição? Por preguiça, mera preguiça. E ela acaba fomentando isso, como foi dessas campanhas. Tem milhares dessas campanhas, como teve a campanha lá do Rio Grande do Sul, né, da sua terra lá. Teve vários casos de fraude. Nossa, teve muita fraude nessa época. Como é que o cara pode? O cara tá sem casa, sem dinheiro, você entendeu? E o cara vai lá e rouba a Bolsa Família. Então não tem jeito. O criminoso é criminoso. O criminoso que tem aquela história, quem mente rouba, quem rouba mata.
Exatamente isso. É isso aí. Pessoal, vamos fazer um jabá time agora aqui. Vamos falar da ADV Moraes Advogados. Você pode falar para pessoas que sofreram golpes, como que você dá assessoria jurídica para elas? Fala para lá da sua O que eu queria falar é o seguinte, primeiro, vamos recapitular. Faça o seu boletim de ocorrência. Depois procure, ou me procure, ou procure um outro advogado e narre para ele, ele vai te dizer se há uma possibilidade, porque o judiciário é caro, se há uma possibilidade de ele pegar o caso ou te indicar para um órgão público gratuito, como a Defensoria Pública, como as procuradorias, instituições que podem ajudar. Preservem seus dados. Preserve seus dados, não dê seu CPF em qualquer lugar, não dê no parquinho dos seus filhos, dê só quando tiver que fazer um contrato, porque não tem necessidade de dar o CPF. As credenciais são o primeiro passo para você ter a porta aberta para fraude. Eu gostaria também de fazer um apelo novamente para o poder público. Banco Central, você vive fazendo propaganda que o Pix é o melhor sistema do mundo. É realmente, mas você tem que implementar as medidas de segurança. Não adianta só você falar para os bancos, olha, eles são obrigados agora a ver o que é as contas fantasmas, mandar uma relação, compartilhar entre vocês todos. Tem que haver penalidades para quando eles não cumprem essa norma. Ninguém vai fazer as coisas no Brasil sem ter uma penalidade. Você faz isso aqui, senão você sofre isso aqui. E a penalidade de banco, que lida com dinheiro, é o dinheiro. A segunda coisa, o Pix tem que ter uma regra de compensação mais lerda. Até R$100 instantâneo, com macarrão miojo lá, a partir de 100, 200, ele tem que partir para 2 horas, 3 horas, até um dia, porque não adianta você criar esse mecanismo bonito, você vai criar agora em novembro, que você vai rastrear a conta laranja, a conta falsa, desde o primeiro pagamento até o último, para tentar achar o dinheiro. Se a compensação for rápida, não dá tempo de você rastrear. Se é macarrão instantâneo, já esfriou, você não vai chegar lá. Eu vou chegar primeiro que você, porque eles são organizados, então se organize, né? E a terceira, criem setores digitais. Não precisa criar delegacia física. Contratem os hacks éticos, né? Tipo do Rony aqui, que é um hacker. Contrate os hackers, dê um computador para ele, pague um salário e eles vão ficar monitorando esse pessoal que está na internet fazendo crime. Isso vai diminuir, com certeza, os crimes digitais. Boa, e falando agora sobre segurança também, crimes digitais, a Underbug é uma empresa de consultoria de segurança digital, cibersegurança, segurança da informação. Se você precisa saber se a sua empresa está vulnerável, chama a Underbug, a gente faz uma análise de vulnerabilidade, verifica se o seu site está seguro, se um hacker pode, de repente, tentar um ataque e invadir sua empresa. A gente trabalha com blockchain também, então são várias camadas de segurança. Chama a Underbug, a gente vai até a sua empresa, analisa, por exemplo, acesso físico, se eles estão fazendo adequadamente, regulamentação, você fintech, que agora o Bacen está pegando no pé das fintechs, as empresas querem se tornar uma instituição financeira, a gente também faz toda a parte de análise para você conseguir passar e o Bacen te aprovar aí. Então, é isso aí. Vamos continuar aqui. Temos que falar também do nosso patrocínio bonito aqui dos presentes. Boa. A Juliana não vai ganhar porque ela já ganhou várias canecas. Cadê sua caneca? A G2. Tá em casa, mas na próxima aqui eu vou. A G2 é uma empresa que faz brindes super personalizados. E é de qualidade, hein? Para você eternizar os seus momentos, seja numa festa com vários brindes para festa, seja no churrasco, com as tábuas de churrasco, com as facas. E olha só, tem até embaixo G2. Então ela é muito bom os brindes de qualidade, e o preço também é o preço do mercado. Só que com qualidade. Eu já vi várias canecas que não tem essa qualidade aqui. Inclusive as pretas são muito difíceis, né? Tá? E a gente tem também... G2 Brindes. A gente tem que agradecer a VND, que grava com a gente, a nossa parceira. A gente tem ali a produção, o Gabriel, que salva a gente toda hora aqui, galera. Tem que agradecer. Salva de palmas pro Gabriel. A qualidade do vídeo que tem aqui, né? Doutor, você pode também. Deixa eu só dar tempo de fazer uma última pergunta para ela? Dá, ele faz um Juliana, com ela. Rapidinho. Obrigada. Faz o seu jabá e na sequência você emenda. O que as empresas podem fazer, especialmente bancos e plataformas digitais, na prevenção dessas microfraudes? Aí pode fazer o seu jabá
Bahia, É aproveita. muito importante essa pergunta. Microfraude, banco, é muito importante, Juliana. Perfeito. Então eu vou inverter. Primeiro eu vou responder e depois eu faço o meu jabazinho por aqui. Mas o que as empresas podem fazer, basicamente, é pressionar o setor público no que for pertinente a, como o doutor Afonso trouxe, ter mecanismos eficientes. Eu gostei muito dessa ideia da compensação, dependendo do valor que a pessoa transfere. Isso também ressaltamos a questão do seguro Pix, que é um golpe que tem acontecido, basicamente pegando essa opacidade do setor público na questão relacionada às transferências. Vou dizer aqui rapidamente desse golpe, mas é basicamente você recebe uma mensagem assim: oi, somos do Seguro Pix, onde se você envia um valor errado, por uma pequena parcela mensal, nós ressarcimos você. Aí você pensa, bom demais para ser verdade, não é mesmo? Porque você pode fazer uma transferência de R$2.000 e você acha que a empresa vai, porque você pagou R$50 por mês, fazer essa devolução? Como é que Provavelmente funciona não. isso? Mas as pessoas, elas gostariam que acontecesse essa devolução por causa de Pix errado. Então, acho que isso que o doutor trouxe é super interessante, né? Então, pressionar no que for pertinente no setor público. Além disso, ter discussões internas nas empresas para discutir sobre melhores práticas, na questão que diz respeito às fintechs, ter uma maior verificação em relação à criação de contas bancárias à distância, né? Porque a gente sabe que hoje biometria é facilmente... Nossa, nós falamos disso hoje à tarde, lembra? É facilmente acessível aos criminosos, principalmente na Deep Web, que a gente vê aí grande comercialização de dados. Então, se eu posso abrir uma conta com biometria de terceiro e não ter essa fiscalização, é muito fácil. É muito fácil hoje, a gente né? ter essas contas laranjas. Então, é complexo. Então, eu diria para as empresas internamente, dependendo do seu setor, organizarem métodos eficazes, né, para prevenir essas fraudes e basicamente esse tipo de espaço aqui, que é um espaço onde a sociedade civil se organiza, né? A sociedade civil pode ser uma pessoa, então o doutor Afonso, ou uma empresa que investe determinada porcentagem nesse tipo de espaço aqui. Então, eu basicamente acho muito bacana o trabalho que o doutor Afonso faz, porque traz as informações para as pessoas, como sociedade civil se informando, e esses podcasts, essas discussões são muito relevantes. Como o Rony já disse, eu sou Juliana Roman. Eu sou gerente regional de vendas da Rotate Inc. na América Latina. Rotate Inc. é a empresa que está por trás do software Rotate. É uma solução de cibersegurança a baixo custo. A gente pretende democratizar esse acesso à cibersegurança, porque não são só os grandes que podem e devem investir, mas também os médios e pequenos, e também tendo em vista a diferenciação de renda dos países, né? Então, a gente não pode ter o mesmo valor nos Estados Unidos, o mesmo valor na União Europeia, no leste europeu, na América do Sul inteira. A gente tem diferenças regionais, culturais, que devem ser implementadas por empresas sérias, que conseguem entrar no mercado, se expandir, mas de uma maneira democrática, permitindo a todos essa proteção aí que a gente sabe que é tão importante na sociedade. E legal que eu vi lá que tem SOC, né? Tem EDR, bacana. Tem tudo. A prevenção digital é como vacina, né? Todos têm que tomar prevenção e acabaria, né? Você já pensou um mundo melhor? Se todos chegassem... A vacina tem que ser, cobrir 95% de cobertura, né? Imagina se a gente cobrisse 95% de proteção às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Verdade. Olha... Seria um mundo ideal, seria sem fraude. Esses caras iam ter que trabalhar, iam ter que quebrar pedra, asfaltar a estrada. Então, é isso, pessoal. Vocês que estão aí na moleza, quando a sociedade se organizar, inverter o crime ficar desorganizado, vamos ter um mundo melhor. Vamos ter gente não passando fome, gente não perdendo dinheiro, né? E é isso. É isso aí. Eu até faço um comentário que o doutor, ele fica muito... É meio que um desabafo dele, ele fica muito revoltado.
com esses golpes e fraudes, porque quantos golpes e fraudes o senhor já não tratou juridicamente, já não assessorou as pessoas, isso revolta mesmo a gente, pessoal. Então a gente, é como a Juliana falou, a gente tem que se proteger divulgando, falando. É o que eu falo, conscientização, doutor, na minha opinião, tinha que vir da escola, ainda mais hoje em dia, que o mundo digital vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Tem que ter segurança digital nas escolas também, em todo lugar. O governo tem que investir mais em propaganda contra golpes, conscientização de segurança, isso tem que estar na boca do povo, principalmente as pessoas que têm menos acesso, né, a esse tipo de conteúdo para que não caiam em golpes. Então, eu queria encerrar aqui, foi um bate-papo muito legal, foi interessante estar entrevistando o mestre aqui, fazendo esse bate-papo, Juliana sempre afiada aí, atualizada. Então, Afonso e Juliana, muito obrigado por estarem aqui, compartilharem tanta informação útil, né? Foi um papo muito legal, acho que muita gente vai absorver muita coisa aqui boa. E, pessoal, fiquem atentos, protejam seus dados, compartilhem esse episódio com mais pessoas para que a conscientização chegue a mais pessoas através desse trabalho magnífico da Juliana, do doutor, que está de parabéns. É uma pessoa que se preocupa, é um brasileiro que é um exemplo, né? Então, vamos compartilhar, vamos proteger quem a gente ama. Stay safe, pessoal. Fiquem seguros. Obrigado, fiquem seguros. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Fiquem seguros. Até mais.